Questão 20. É um textinho. Ah, legal, chegou nesse ponto. Chegou no ponto que a gente vai conversar um pouquinho mais. Deixa só eu ver como é que eu estou de tempo. Ixi, eu vou roubar um tempinho de vocês, galera. Era para estar terminando agora, no máximo 5 minutos, mas... Bora lá, então? Questão 20 do Enem, esse Enem ainda de 2018. Esse Enem está rendendo. Esse Enem é bom. Essa prova é boa. Vou ler o texto, porque é bem legal. Tem o enunciado está assim: a situação narrada revela uma tensão fundamentada na perspectiva do... Aí eu vou ler as opções já já. Vamos lá. Vó Clarissa deixou cair os talheres no prato, fazendo a porcelana estalar. Joaquim, meu primo, continuava com o queixo suspenso, batendo com o garfo nos lábios, esperando a resposta. Beatriz ecoou a palavra como pergunta. O que é lésbica? Eu fiquei muda. Joaquim sabia sobre mim e me entregaria para a avó e, mais tarde, para toda a família. Aqui deixa eu só abrir um parênteses, gente. Isso, a gente lendo assim, a gente ainda não sabe se isso é verdade ou se é ela que está pensando. Se é o eu lírico, né? Se é a narradora e protagonista da história, está só pensando. Ela pode estar só, né, tendo esse pensamento ansioso. Senti um calor letal subir pelo meu pescoço e me doer atrás das orelhas. Previ a cena. Vó, a senhora é lésbica? Porque a Joana é. A vergonha estava na minha cara e me denunciava antes mesmo da delação. Apertei os olhos e contraí o peito, esperando o tiro. Aí tem umas reticências, né, que indica que o texto teve um corte, alguma coisa aconteceu aí, e aí corta para esse segundo parágrafo aqui, que é o segundo fragmento. Pensei na naturalidade com que Thaís e eu levávamos a nossa história. Tá. Pensei na minha insegurança de contar isso à minha família. Pensei em todos os colegas e professores que já sabiam. Fechei os olhos e vi a boca da minha avó e a boca da tia Carolina se tocando, apesar de todos os impedimentos. Eu quis saber mais, eu quis saber tudo, mas não consegui perguntar. Aí esses dois fragmentos eles estão meio que desconectados, aparentemente, mas eles conversam ainda assim, são do mesmo texto, então você já viu que é um momento, o primeiro momento e o segundo momento. Então, voltando à pergunta, a situação narrada revela uma tensão fundamentada na perspectiva do... A gente não sabe o que aconteceu, inclusive fiquei até curiosa, depois vou ler. A gente não sabe qual foi o resultado dessa pergunta, né? Enfim, qual foi a resposta e o que aconteceu depois disso. Mas a gente tem essa tensão, ficou bem claro aí que houve essa tensão, e ela é fundamentada em que perspectiva? Né, a personagem, a protagonista, ela está tendo uma perspectiva do que exatamente? Conflito com os interesses de poder, letra A. Letra B, silêncio em nome do equilíbrio familiar. Letra C, medo instaurado pelas ameaças de punição. Letra D, choque imposto pela distância entre as gerações. Ou letra E, apego aos protocolos de conduta segundo os gêneros. Conflito com os interesses de poder? Não tem interesse, né? Não tem interesses de poder aí. Ninguém está tentando ter poder de nada. Muito pelo contrário. Ela está ali se recolhendo a insignificância dela, supostamente, né? Aí a gente tem silêncio, o nome do equilíbrio familiar. Tem isso, né? Ela está ali, quietinha. Ela, no final, fala, eu quis saber mais, eu quis saber tudo, mas não consegui perguntar. Então, meio que parece que está em suspenso, né? E esse silêncio, acho que tem a ver, né? Mas vamos ver se tem alguma coisa mais específica. Medo instaurado pela ameaça de punição? Que ameaças de punição? A gente não sabe, né? De repente, não vai ser o caso. Não sei.
não é esse medo, né? Ela não vai tomar um tiro, literalmente. O tiro que ela está esperando é, sei lá, alguma lição de moral, alguma coisa assim, mas não necessariamente uma punição. Ou talvez seja, mas não tem, essa ameaça não está clara ali, né? Não está aparente. Né? É uma dedução que a gente está fazendo, mas que não está no texto. Então a gente precisa ter cuidado com essa coisa da dedução. Né? A gente está deduzindo, mas a gente não acha. Se a gente não achar no texto, fica difícil de confirmar, né, que seja essa alternativa. Então a gente já deixa ela para lá. De choque imposto pela distância entre as gerações, tem uma coisa, né, de vó, tia ali. Aí tem o moleque que, enfim, que talvez saiba, talvez não saiba, talvez ele só esteja jogando verde mesmo. Ou talvez realmente só esteja curioso. Então, assim, tem essa questão dessa distância entre as gerações, mas não sei. Talvez não seja exatamente isso também, porque também não é o foco. E a letra E, apego aos protocolos de conduta segundo os gêneros. Também não tenho, né, não percebi isso, não. Não existe, ninguém está questionando ninguém aí porque não está se comportando como, né, uma menina, ou como um menino, ou como uma mulher, ou como um homem. Não é bem isso, não. A conduta aqui é de um outro nível. E a gente já vai falar sobre isso. E aí? Aí, ok, a Clarissa chocaria os talheres no prato, Joaquim, meu primo, continuava com o queixo suspenso, batendo garfo nos lábios, esperando a resposta, quer dizer, estava tudo em suspenso. Beatriz ecoou a palavra como pergunta, que é lésbica, fiquei muda. Aí Joaquim sabia sobre mim, aí ela ficou quieta, né? Você viu que tudo que ela descreve aqui, na verdade, é o que ela estava sentindo, mas ela mesma não falou nada. A avó, dentro desse fragmento, também não falou, não respondeu, né? Enfim. Parará, ela só pensando. No final, eu quis saber tudo, mas não consegui perguntar. Quer dizer, você vê que tem um elefante no cômodo, né, na sala, e não se fala nele, pelo menos não nesse momento, né? Então, essa tensão que foi criada aí foi justamente porque ninguém, né? Como é que você vai responder um negócio desse, né? Sem criar um problema dentro da família, que é justamente o que ela está falando ali, né? Joaquim sabia sobre mim, me entregaria para a avó e mais tarde para toda a família. Quer dizer, se alguém responde essa pergunta e aí o moleque continua, porque fulana e aí ia dar uma zebra, né? Que a gente bem sabe. Então, assim, é mais isso do que a distância entre as gerações necessariamente. Eu acho que tem a ver mais com a dinâmica familiar como um todo do que pela dinâmica da distância entre as gerações, né? Eu acho que a D funciona melhor do que desculpa, a B funciona melhor do que a D nesse caso. O que vocês acham? Acredito que seja, né? Então, vamos deixar a letra B mesmo. Até porque essa é a resposta certa. E aí, vamos analisar, né? Por que tem que essa tensão toda foi criada toda, né? Foi criada por conta esse medo de quebrar esse equilíbrio familiar. Porque é exatamente isso que acontece na maioria dos lares, né? E não estou falando do Brasil, mas em muitos lugares do mundo, quando se fala desse assunto, né? Ainda é um problema, até porque a forma como se fala ainda demonstra que, né, alguma coisa está errada ali. Porque não precisaria acontecer, isso não precisaria acontecer. Essa pessoa é o tipo de curiosidade
Igual quando a criança, quando o aluno desafia o professor. Ele já sabe a resposta, mas ele pergunta para ver se para testar o professor, para ver se o professor sabe dizer. Essa criança, essa pessoa que perguntou o que é lésbica, ela sabe o que é lésbica. Então, assim, se não houvesse toda essa perturbação, esse medo da perturbação de uma dinâmica que já não deveria mais existir, né? Aí, se não tivesse essa questão, todo esse cuidado com, né, em manter essa dinâmica familiar funcionando, essa pergunta não precisaria nunca ter sido feita. Ele não teria sentido necessidade de fazer essa pergunta. Ele fez para testar mesmo. Então, se criou aquela tensão, se criou aquele. E agora? Simplesmente porque não se fala sobre isso, simplesmente porque ainda se considera um tabu, porque as pessoas ainda têm preconceito. Por quê? Não sei. É uma questão para se perguntar aí. Ainda falta, né? A gente ainda tem 2 dias aí para o mês do orgulho LGBTQIAP+. Eu esqueci do N, desculpa. LGBTQIAPN+. E é porque eu só falava até o A. Estou acrescentando. E é isso. Tem mais 2 dias para vocês refletirem. Por quê que a gente precisa ter esse medo todo? Primeiro, por que precisava esse moleque perguntar isso? E por que tem que ter esse medo de se falar sobre isso? Sei não. Eu não sei. Eu estou sendo sincera. Eu não vejo razão para que esse tipo de assunto apareça num jantar em família dessa forma. Ah, vocês viram a namorada da fulana? Viram a namorada da Joana, né? A Joana. Pô, bonitinha, né? Pô, simpática. Acabou. A Joana tem namorada. Ah, ela gosta de meninas. Legal, tá. Segue o baile. Só isso. Simples assim. Então, fica aí a dica para vocês, né? Tem 2 dias ainda para vocês refletirem. Na verdade, vocês têm a vida inteira para refletir, né? O mês de junho é só para coisa, para a gente focar nisso, para a gente dar uma ênfase nesse assunto. Botar mesmo na mesa, assim, igual frango, assim. Pá. Vamos falar sobre isso? Vamos discutir, vamos tirar esse preconceito da frente, né? Para a gente poder ter um jantar sossegado, sem criar uma tensão desnecessária, porque o moleque perguntou o que é lésbica. Vamos. Então, beleza, vamos lá. Só isso. Resolvemos.